Passo a palavra ao doutor Wendel Araújo de Oliveira, pelo prazo de até 15 minutos. Senhor presidente, eminente ministro Dias Toffoli, não menos eminentes ministros que compõem este órgão fracionário desta Suprema Corte de Justiça, doutora Rosa Maria Weber, senhor ministro relator Luiz Fux e digníssimo ministro Marco Aurélio, senhor procurador-geral da República, senhora secretária, demais funcionários, colegas e cidadãos aqui presentes. É com grande satisfação que um advogado sobe à sagrada tribuna da defesa, em qualquer que seja o tribunal por este país. Mas chegando ao Supremo Tribunal Federal, a realização vai além fronteiras. E é com este inicial argumento que vejo com grande alegria estar, por permissão divina, diante de Vossas Excelências, que são os titãs do direito desse país. A matéria que versa a presente impetração, bem relatada pelo eminente ministro Luiz Fux, traz do Superior Tribunal de Justiça um confronto com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que diz, em 2009, foi consolidado por 7 votos a 4, diz o seguinte: STF decide que réu só pode ser preso após condenação definitiva. O paciente estava em liberdade, emanada por ordem deste Supremo Tribunal Federal, desta turma, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, e acompanhado por unanimidade pelos ministros que, naquela época, compunham este órgão fracionário. Estando o paciente em liberdade, Excelências, nunca provocou, de forma alguma, qualquer embaraço. Marcou-se o julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri, foi com seus próprios pés para ser julgado. E de lá, após ser condenado, em desrespeito à máxima jurisprudência pacífica desta Corte, sem o menor fundamento concreto, ao final, peço vênia a Vossas Excelências para ler o trecho que está exposto lá na sentença condenatória, o qual fiz o recorte para a impetração, que diz o seguinte: peço vênia a Vossa Excelência. O Ministério Público requereu a prisão preventiva do réu por entender que, em liberdade, irá rearticular-se e praticar outros crimes. Vejamos só. A capacidade intuitiva do magistrado de primeiro grau foi além também fronteiras. E continuando, diz o seguinte: o réu tem condenações por outros crimes, com penas de reclusão. O modus operandi dos crimes, com total desprezo pela vida de seu semelhante, revela acentuada periculosidade e, em liberdade, é uma ameaça à ordem pública. E porque tem a capacidade de voltar à delinquência, juntamente com pessoas que estiveram ao seu lado no momento da perpetração de crimes e que, ora, se encontram em liberdade. E face disso, acolho o requerimento do Ministério Público e determina a prisão do réu, face o artigo 492, inciso 1, letra E, do CPP, porquanto presente os pressupostos e fundamentos do artigo 312 do mesmo diploma processual penal. Excelências, a jurisprudência desta Suprema Corte não permite esse tipo de prisão desfundamentada, sem concretude alguma. Aflorou-se, mais uma vez digo, a capacidade intuitiva do magistrado de primeiro grau em dizer coisas que poderão acontecer, mas que não tem nada de concreto. Uso as mais magníficas palavras do eminente ministro Marco Aurélio, porque leio cada um de Vossas Excelências. Mas do ministro Marco Aurélio, eu tenho a dizer o seguinte, as seguintes palavras: a periculosidade do agente não é justificativa por si só. E esta periculosidade que ficou lá atrás, o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu, em 2007, de colocá-lo em liberdade por extensão.
E vamos mais além. Todos os outros corréus nesta mesma ação, após os seus julgamentos, todos foram mantidos em liberdade, inclusive com pena superior a 50 anos, 60 anos, foram mantidos em liberdade pelo mesmo juízo que presidiu o mesmo tribunal do júri que condenou o paciente em questão. Então, vejamos, Excelência, estamos diante de uma situação bastante peculiar e bastante clara diante da jurisprudência dessa Suprema Corte, que não se permite, por si só, uma prisão preventiva ausente de fundamentação. Por si só, a condenação é um absurdo. Ainda não está preclusa, mais uma vez utilizando das palavras do eminente ministro Marco Aurélio, ainda não está preclusa pela via da recorribilidade esta sentença proferida pelo Tribunal Popular do Júri da comarca de Teresina. É lamentável. Se percorre até esta Suprema Corte um calvário, mas se chega aqui com a grande esperança de justiça. E sei que Vossa Excelência, num gesto mais estrito de justiça, haverão de valer a própria jurisprudência. É com isso que espera a família do impetrante, a família do paciente, o próprio impetrante, o próprio Estado Democrático de Direito e a própria consciência e ciência deste Supremo Tribunal Federal há de deferir a ordem para que aguarde aquele paciente o trânsito em julgado daquela condenação proferida pelo egrégio Tribunal Popular do Júri de Teresina. É essa a sustentação oral, Excelência.